4 de agosto é comemorado o dia de São João Vianney, que é o padroeiro do padre. E agosto também é lembrado como o mês das vocações. Nós vamos conversar com o bispo da Diocese de Tubarão, Dom João Francisco Salme. Olá, Dom João, obrigada pela sua presença. Olá, obrigado também pela oportunidade de poder falar aos nossos telespectadores. Falando então desse mês da vocação, esse dia do padre, gostaria que o senhor iniciasse explicando para a gente como é que funciona desde a hora que o jovem dá o seu sim para a vida sacerdotal até o momento que ele chega a se tornar um padre. Como é que funciona esse processo? Explica para a gente. O processo formativo é um caminho que se percorre. E para entender por que esse caminho é relativamente longo, é preciso também que as pessoas saibam que não se trata só de estudar. Normalmente se diz assim, foi para o seminário, foi estudar para ser padre. O estudo, quando se fala em estudar, diz respeito a aulas. Por exemplo, é importante, a igreja exige que o candidato a ser padre faça filosofia e teologia. Isso dá, em média, 7 anos. Em alguns lugares se modifica um pouco, mas no nosso caso são 3 de filosofia e 4 de teologia. Mas ao longo desse tempo de estudos, existem outras dimensões que são trabalhadas na pessoa. A humano-afetiva, por exemplo, que é uma questão básica, é muito importante formar a pessoa humana. Porque o que depois não dá certo na vida do padre, como também na vida do casado, às vezes depois de casado e tudo não dá certo, são problemas humanos. Problemas de convivência, de relacionamento, problemas de afetividade, de sexualidade, de uma série de coisas assim, né? E isso, então, é muito importante que ao longo dos anos se trabalhe e que o candidato dê passos, que ele amadureça, que ele se conheça, que ele se governe, que ele saiba, digamos, cuidar de si para que na vida dele, no agir dele, transpareça aquilo que depois realmente ele quer ser e fazer, que é o ser padre. Mas além da formação intelectual, da formação humano-afetiva, tem a formação espiritual. A formação espiritual é toda essa convivência dele com Deus, de trazer essa experiência com Deus para a vida de cada dia, para o relacionamento com as pessoas, para o seu trabalho pastoral do dia a dia, enfim, de espiritualidade cristã, tudo o cristão precisa, né? E é a nossa espiritualidade que vai definir também o nosso estilo de vida. Nós somos aquilo que é a nossa espiritualidade, é a nossa compreensão de vida, são nossos valores, é a nossa coerência, é o modo como enfrentamos as dificuldades, como vivemos os momentos do desânimo, as alegrias, as experiências, enfim. A espiritualidade, ela informa o todo da vida da gente, então é um aspecto muito importante e precisa de anos de acompanhamento, de um diretor espiritual, a pessoa tem que aprender a se abrir, ela tem que saber trabalhar-se, enfim. Além dessas 3 dimensões, eu repito de novo para ir memorizando, então, que é a intelectual, a humano-afetiva e a espiritual, tem a formação pastoral missionária. É aquela formação para que depois o padre saiba desempenhar bem a sua tarefa, compreender em que consiste estar numa comunidade, numa paróquia, numa diocese, como é que ele deve organizar seu trabalho, fundamentação teológica para isso, enfim. É formar o pastor, né? Na verdade, formar o pastor implica em todas essas dimensões, mas eu digo na atividade pastoral, isso de ser concreto no agir de cada dia. E a outra formação é para a vida comunitária. Isso não é uma coisa tão simples, conviver, né? Isso para todos nós nascemos de uma família e se em casa, pai e mãe não ensinam as crianças desde pequeninas a respeitar, a ouvir, enfim, a ser comunidade, a se relacionar, nós vamos ter daqui um pouco pequenos e grandes monstrinhos, quer dizer, pessoas que não têm a capacidade de conviver. Então, o padre precisa passar pela vida comunitária, e ela não é uma experiência de 1 ano nem de 2, tem que ser de vários anos, onde tem que aprender a ouvir, a obedecer, a ser companheiro, a ser irmão, a ser fraterno, a sentir o outro. O Papa resumia isso em relação à família em três palavras, né? Aquele de saber pedir licença, saber pedir desculpas, saber agradecer, né? São, na verdade, nesses 3 verbos, nessas 3 atitudes, está resumido o conjunto do agir, do ser da pessoa. Então, a formação do padre, ela é muito ampla. E alguém comentava comigo ontem, até dizia, muitas vezes as pessoas não entendem por que alguém desiste. Às vezes até é aconselhado a deixar o seminário. Mas é que essas dimensões, elas precisam ser trabalhadas até o momento da ordenação.
E a ordenação normalmente vem depois dos estudos de filosofia e teologia. Não é que estejam necessariamente ligados a isso, terminou teologia, vai ser ordenado. Normalmente tem acontecido assim, mas alguém pode fazer todos esses estudos e não se sentir em condições. Às vezes o próprio candidato diz, não, eu preciso de mais tempo, então ele faz uma outra experiência. Ou os formadores dizem, olha, preciso trabalhar mais isso, mais aquilo, na parte intelectual está tudo bem, te formaste, estás com o diploma, mas não estás preparado nessa dimensão, naquela lá. Então tem que... Por isso, alguém para ser padre não basta querer, mas eu quero ser. Ele precisa ser avaliado, precisa fazer um discernimento e precisa ser aprovado para isso. A igreja é que concede ao interessado, digamos, aquele que se põe disponível, se tornar padre ou não, se ele mostrar que tem condições dentro daquilo que se pode avaliar. Então é uma coisa grande, bonita, mas é muito empenhativa e também é realizadora, né? Para quem trabalha. Eu tenho essa experiência de ter vivido 44 anos no seminário, 15 anos como seminarista desde os 12 anos e depois 29 anos como padre. Então, essa vida de seminário eu sei quase de cor e salteada, né? Mas é verdade que cada novo candidato é sempre uma nova realidade, é uma nova pessoa, então é como se ele não soubesse nada. Mas a experiência ajuda. E, então, é nesse sentido que se tem muita seriedade nisso. Se problemas surgem depois, não é necessariamente porque não tenha tido formação. Pode ser. Pode haver num processo formativo falhas. Pode ser que um formador não deu a devida atenção, ou alguém não se abriu, alguém camuflou. Tem tudo isso, como num namoro. Alguém pode ter um namoro de 3, 4, 5 anos e achar que está casando com a pessoa melhor do mundo. No dia depois do casamento vai descobrir que se enganou. Então, inclusive um casamento desse pode ser declarado nulo porque seria um erro de pessoa, enfim. Mas a gente pode se enganar ou pode ser enganado. Mas não deve ser assim no caminho de alguém que quer ser padre, que precisa ser honesto, sincero, uma pessoa que tenha valores, tenha uma personalidade, um caráter, enfim. Então é isso, é uma coisa grande, bonita, mas é exigente. Agora, Dom João, nós estamos aqui no seminário Nossa Senhora de Fátima, estamos na capela do seminário. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é feito, o que esses jovens que estão aqui atualmente, em que processo eles estão. Os que nós temos aqui nessa casa nossa, alguns estão fazendo o ensino médio, né? Estão nesse período ainda, porque vieram de casa, não tinham completado essa parte dos estudos. E outros já terminaram o ensino médio, fazem o propedêutico. Então é um ano, pode se tornar até, para um outro caso, de 2 anos, de um trabalho formativo nessas dimensões todas, para poder então ingressar na fase em que estarão aqueles que fazem normalmente o curso de filosofia. Mas aqui é ainda o chamado seminário menor. E aí na próxima etapa eles vão para Florianópolis. Hoje, como nós estamos organizados em Tubarão, os que terminam aqui vão para Brusque. E lá em Brusque ficam com os seminaristas de Florianópolis, em Azambuja. E lá fazem comunidade com os seminaristas de lá. Então, Florianópolis tem sido para nós, nesse caso, muito bondosa, né? A arquidiocese de lá, porque os formadores de lá, a casa de lá, o ambiente formativo nos foi aberto, colocado à disposição. Isso favorece muito para nós. Então, pelo menos no momento está sendo assim. Depois de 3 anos, terminados os estudos filosóficos, vão para Florianópolis. E lá, de novo, vão ficar com os da teologia de Florianópolis. No momento é assim. Quem sabe, amanhã depois a gente mude, na hora que tiver condição de ter de novo a nossa casa, nossos formadores. Mas no momento estamos fazendo isso e dou graças a Deus por termos essa ajuda. Fazendo um resgate dos anos anteriores, a gente percebia que nós tínhamos mais jovens candidatos a serem padres. Inclusive, a estrutura aqui do seminário era uma estrutura muito ampla, justamente porque esse número era muito maior. E hoje em dia a gente percebe a escassez desses jovens e alguns até resistindo ainda. O porquê dessa mudança? Há vários aspectos. Primeiro que esse cenário enorme que tem aqui, que não é a casa onde estamos aqui agora, que essa foi uma casa antiga que foi reformada para ser um ambiente familiar, mais aconchegante para um grupo menor que nós temos. Mas o seminário grande, o seminário Nossa Senhora de Fátima, ele já abrigou, me parece, no passado em torno de 200 e poucos rapazes. Naquele tempo era Criciúma e Tubarão, então era toda essa região. Mas não só. É que naqueles tempos, se alguém do interior da roça quisesse estudar, não podia. Então ele tinha que vir para
a cidade. Então, o seminário, a diocese oferecia uma casa onde morassem, onde pudessem ter formação intelectual, espiritual, enfim. Então, por necessidade de escola, é que se tinham essas casas, não só aqui, em outros lugares também grandes, seminários enormes, com meninos que vinham com 11, 12 anos. E é claro que também o número depois de existências era muito maior, porque quem vem para uma casa de formação com essa idade não tem a noção do que significa ser padre. Ele diz, eu quero ser padre, mas é um sonho de menino, né? Que outros conseguem cultivar e vão levando para frente, enfim, acabam se tornando padres. Assim também era naquele tempo, então. Então, hoje nós temos uma casa menor, um grupo menor. É verdade que nós temos falta, precisaríamos de muito mais padres. E mesmo aqui na Diocese de Tubarão, teríamos paróquias a criar, haveria necessidade. Mas também há um apelo muito grande que vem de fora, pelo Brasil afora, sobretudo na região do Norte, Nordeste, a Amazônia, ela é muito carente. Então, há na verdade, uma falta muito grande então, de padres. Porém, também é verdade que hoje, recebendo já os jovens, alguns com o segundo grau, o ensino médio concluído, alguns já são de algum curso universitário concluído, eles não têm aquela etapa de uma formação anterior como tinham em outros tempos já desde meninos. Mas eles vêm com outras riquezas, outras qualidades e que tudo isso bem trabalhado pode resultar em bons padres, né? E então nós temos seminaristas, inclusive nesse ano estamos agora no próximo sábado, depois no outro vamos ordenar padres, 2 na diocese, porém se o trabalho que está sendo feito na diocese produzir frutos, e a gente sonha com isso e pede a Deus, né, a graça de ter esse resultado, nós podemos ordenar mais padres, para nós e para quem pedir de padres. Eu falei da necessidade que tem para além da diocese no Brasil, mas também no exterior. Hoje há uma necessidade grande, a África, por exemplo, é um lugar de muita necessidade de padres. Há países que têm muitos, mas há outras regiões onde há uma grande necessidade. Então, é um pouco relativo. Nós dizemos a falta, né? Podia ser mais, porém o número menor hoje também é devido ao fato de que antes era maior a diocese, se recebiam os candidatos já desde meninos, e hoje também tem o problema que as famílias são menores. Hoje os casais têm 1, 2 filhos, e aí então querem ser avós, querem ter descendentes, e então numa família maior sempre existe mais a possibilidade de alguém ter uma opção assim. Mas de qualquer forma é uma vocação bonita, realizadora, ela tem seus desafios como qualquer vida, né? Qualquer pessoa, casando ou não, pai ou mãe, tem muitas exigências, são todas formas bonitas de viver, porque são dignas, mas todas elas têm sua exigência, têm suas dificuldades, e assim é a vida do padre. A vida do padre tem esses momentos difíceis, muito exigentes, ele tem que se cultivar, tem que estudar sempre, tem que estar sempre disposto para atender as pessoas e atender bem, isso faz parte do ofício, da missão, do ministério dele. Mas é de muita realização, porque uma vez que se compreende exatamente o que é Jesus Cristo, quem Ele é, o que é o Evangelho, que proposta a gente oferece, como ajudar as pessoas a entender isso é muito realizador, porque com isso a gente vai se encontrando cada vez mais e percebe o quanto pode ajudar outros a se encontrar. E nada mais bonito do que alguém ter passado por esse mundo, ter encontrado o sentido da vida, poder depois, no final da vida, agradecer a Deus por tudo que viveu e poder ter a esperança de ir para além da morte e ter vida eterna. Essa é a grande mensagem que nós temos a transmitir. Para concluir, eu vou pedir que o senhor deixe então uma mensagem em comemoração ao Dia do Padre, a todos os padres da Diocese de Tubarão e também de estímulo aos jovens que queiram aí seguir a vida sacerdotal, por favor. Eu vou completar agora 6 anos que estou aqui em Tubarão. Isso significa que eu vou fazer 6 anos de bispo. Eu vim para cá, eu ainda era padre. E fui ordenado bispo aqui, já nomeado para bispo de Tubarão. Eu tenho dito em muitas oportunidades que Tubarão é uma diocese que tem muitos valores, muitas coisas bonitas, há muitas coisas que edificam. E assim também o trabalho dos padres, também a juventude, os movimentos, as pastorais, há muita coisa grande, muita coisa bonita. Eu queria por isso estimular também os padres e os candidatos, que são nossos seminaristas, também os jovens, a se entusiasmarem com a causa. Nós temos muito a fazer, o povo espera muito de nós.
E a nossa realização está em poder servir o nosso povo. Mas é preciso fazer isso então com alegria, com doação, com entrega, todos unidos, sabendo que Deus está conosco, Ele nos dá a força. E quero então convidar os jovens a pensarem muito nessa possibilidade. Não é um convite qualquer que eu faço, eu alerto para estarem acordados, acesos, para se perguntarem sobre a possibilidade de ser padres. Há muita realização possível na vida do padre. Como em qualquer outra vocação, importante é a gente ser coerente, é fazer a opção clara e viver de acordo com a opção feita. Não dá para a gente viver dividido. Tomo uma direção e fico pensando em outro caminho. Dividido, a gente não é feliz. Então, assim como quem se casa precisa mergulhar inteiro no casamento, e no casamento com a pessoa com quem casou, com os filhos que tem, assim, quem quer ser padre tem que mergulhar inteiro na vida e na missão do padre. Isso é que faz feliz. Então, faço votos que muitos se façam a pergunta sobre a possibilidade de ser padres e na oração, no encontro com Deus, conhecendo Jesus Cristo, encontrem a resposta certa para serem felizes. Muito obrigada pela entrevista e parabéns para o senhor também pelo Dia do Padre. Muito obrigado a todos.